Oi, gente, eu sou a doutora Mayra Martins e hoje eu estou aqui para falar com você, pai, com você, mãe, que está desconfiado que seu filho está envolvido com drogas ou que você acabou de descobrir que o seu filho está envolvido com drogas. Nesse vídeo eu vou estar falando com vocês a respeito de 4 passos essenciais que vão te ajudar a vencer este desafio neste primeiro momento. Primeiro, eu quero falar para vocês que nem todas as pessoas que fazem uso e abuso de drogas vão se tornar dependentes químicos. Então, essa coisa, às vezes, de pessoas falarem: ah, seu filho está abusando de drogas, está usando drogas, daqui a pouco ele é um dependente químico. Isso não é verdade. Ele tem chance, sim, mas nem todos se tornam dependentes químicos. Então, a gente precisa ter essa ideia, esse conhecimento, esse entendimento, para a gente primeiro começar a entender como que funciona esse abuso de drogas. E aí eu quero falar com vocês a respeito desses 4 passos. O primeiro passo, quando a gente descobre que o nosso filho está usando drogas, a primeira coisa que a gente pensa é: aonde foi que eu errei? Que a culpa é minha, a culpa é do meu marido, a culpa é da separação, a culpa é das brigas, a culpa é porque eu trabalho demais e não tive tempo para ficar com ele. Quando você não busca culpa em você e culpados para justificar o porquê que ele está fazendo esse abuso de drogas, então você vai buscar os fatores, os motivos. Mas por que que ele usou se eu sempre paguei as melhores escolas, se ele sempre teve tudo que ele queria, os melhores amigos? Será que foi porque eu tenho um tio ou alguém da família que era alcoolista? O que será que fez esse menino fazer isso? Será que é porque ele vive numa frustração? Enfim, esse primeiro momento, o primeiro passo é não buscar culpados e não ficar buscando quais são os fatores, os motivos que levaram o seu filho a se envolver com drogas. O abuso de drogas, ele é multifatorial, ou seja, existem vários fatores que podem contribuir para que o seu filho faça o uso de drogas e faça o abuso de drogas. Mas neste primeiro momento, você descobrir, você investigar, você levar profissionais porque você quer saber quais foram os fatores, não vai te ajudar a resolver o seu problema, a sua angústia, a sua dor neste primeiro momento. Então, este é o primeiro passo, sem culpa, sem culpados e sem ficar buscando motivos. O segundo passo, que é extremamente importante, assim que você descobre que o seu filho está usando drogas ou que você começa a perceber, mas ainda não tem certeza. O primeiro, às vezes, uma coisa que é muito comum com o pai, com a mãe, é a agressividade, é a raiva. É você, às vezes, chegar e falar: o que você tá fazendo? Que eu vou te matar, que eu vou te pôr pra fora de casa, porque você só me dá desgosto, porque você é vagabundo, porque você não presta. Enfim, acusações, agressividade, pôr pra fora de casa, neste primeiro momento, não é a atitude mais assertiva. Vou falar para vocês: ah, mas me dá uma raiva quando eu olho, quando eu vi, pago as melhores escolas, faço tudo para esse menino, para essa menina, como que ele faz isso? Qual que é o motivo? Não tem motivo para isso, e eu vou bater, e eu vou tirar o carro. Nesse primeiro momento, a agressividade, a violência, ela não vai resolver. E é difícil esse controle? Claro que é. Eu tô falando para vocês, tem que tentar ter um controle para buscar uma orientação. É fácil? Não, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu tenho 25 anos de experiência, eu vivi e vivo isso na minha família e eu sei exatamente que isso não é fácil. Então, por isso que eu estou falando com propriedade, mas devido a muitos erros e muitos acertos, e ver milhares de famílias sofrendo e a grande maioria ter essa mesma atitude da raiva, do ódio, da incompreensão, da vontade de pegar, de bater. Então, eu estou falando para vocês, o segundo passo
que é extremamente importante e essencial para que você seja assertivo é você buscar orientação de pessoas que têm experiência neste assunto, tá? Quando eu falo pessoas que têm experiência nesse assunto, eu tô falando de grupos, né? Principalmente o Amor Exigente. Ele é um grupo ótimo, excelente para ajudar famílias. São várias famílias que se unem, que tem nesse grupo, que ensinam princípios que vão ajudar você com relação a esse problema, vencer esse desafio. Tem famílias de todo quanto é tipo, pessoas que estão vivendo isso agora, num primeiro momento, como você, que talvez nunca viveu isso, famílias que já estão vivendo isso há 10, a 15, a 20 anos, famílias que viveram isso e que já superaram e que hoje têm um exemplo de superação, que passaram vários caminhos, são filhos que passaram por coisas totalmente diferentes. Tem filhos que foram internados 10, 15, 20 vezes, tem filhos que nem chegaram a ser internados. Então são muitas experiências riquíssimas e são pessoas que entendem o que você está passando e que eles vão te acolher e te orientar de uma outra forma. Existe uma diferença entre você buscar informação e buscar orientação. Informação, você vai ler, bom, a pessoa que usa drogas, ela tem esse comportamento e aí você precisa então buscar um profissional e internar, levar numa comunidade terapêutica ou internar numa clínica, os sintomas de quem usa maconha, cocaína, crack, esse. Você está buscando só a informação. A orientação, você vai entender como é a dependência química, como que é o uso, como que é o abuso, como que é você fazer um uso pesado dessas drogas, o que isso representa, quais são os riscos, que você tem riscos, problemas que te levam a problemas leves, a problemas de risco, a problemas graves, a dependência. Então, entender os processos, você vai entender que existem vários tipos de tratamento, que existe a recuperação e que tratamento e recuperação não são a mesma coisa. Você vai entender que tem pessoas que passam por 1, 2, 3, mais internações e ainda está lutando para isso. Tem pessoas que não precisam da internação. Você vai buscar orientação para saber qual que é a conduta que você vai ter com o seu filho, porque o comportamento dele muda. E uma das armas assim mais usadas com o abuso e com a dependência de quem está fazendo esse abuso dessa droga ou já está dependente é a mentira, é a manipulação. Eles ficam mestres em manipulação. E se você não aprende a identificar essa manipulação, se você não entende que a manipulação faz parte desse processo da dependência química, você provavelmente pode ter atitudes que vão piorar ou não vão trazer nenhum benefício para você. Então, por isso que é importante a gente buscar a orientação. E essa orientação, ela precisa ser de profissionais que são qualificados, que estudam e entendem o problema, e elas precisam ser de pessoas que têm essa experiência, que o grupo de apoio é um grupo que eu indico muito, que ajuda milhares de pessoas, principalmente as famílias. Porque, gente, muitas vezes quando você descobre que o seu filho está envolvido com drogas, pode acontecer várias coisas. Primeiro, você pode ficar com vergonha, né? Como que eu vou fazer? Como que as pessoas vão me aceitar se descobrir que meu filho está envolvido com drogas? Eu vou ser excluída, ele vai ser excluído. Isso com certeza vai acontecer. Dependendo da gravidade, dependendo de como que isso foi feito, muitas pessoas têm preconceito. O preconceito da droga, do abuso, da dependência é muito grande, principalmente no Brasil. Então, por exemplo, tem pessoas que têm condições financeiras melhores, né, e que vivem numa sociedade onde está sempre presente e que não aceita, fala, imagina, eu vou ser excluída. E aí o que essas pessoas às vezes fazem?
Manda o filho ser internado na Alemanha, nos Estados Unidos, por 6 meses, 9 meses, 1 ano, e fala para as pessoas da sua volta, às vezes até para familiares próximos, que ele está fazendo um intercâmbio fora. Porque a pessoa ela tem vergonha, ela não aceita. Outras pessoas, elas se excluem dessa sociedade, elas passam a ficar cada vez mais tempo só em casa e evitando pessoas. Para que não, de medo, mas se a pessoa souber, ou vai vir falar do assunto, vai perguntar. Existem pessoas que vão também, podem te decepcionar, que são pessoas que são os seus amigos, que estão presentes, que sempre estiveram presentes do seu lado, mas que por algum motivo tem esse preconceito e pode, nesse primeiro momento, se afastar. Então a gente pode se surpreender de várias formas. Assim como tem pessoas que você nem imagina, que se você for falar, essas pessoas vão te acolher e vão estar ao seu lado. Por isso que nesse primeiro momento, se você buscar um grupo como o grupo do Amor Exigente, um grupo de ajuda, que é um que a gente chama de grupo de apoio, não é um grupo de autoajuda, é um grupo de apoio, né? Você vai estar com pessoas que viveram esse problema e que vão entender exatamente o que você está sentindo. Porque se tem uma coisa também que a gente precisa entender, é que não adianta você falar da sua emoção, do seu sentimento, do seu desespero para uma pessoa que não entende, que não viveu isso e que não viveu isso na família, não conviveu com isso. Você falar dessa história, porque ela pode até falar, eu entendo, mas ela não entende, porque só entende quem conviveu. Só vai entender a sua dor, a sua angústia, o seu desespero, os seus medos, a pessoa que viveu ou conviveu muito próximo com isso. Ou a pessoa, por exemplo, que é um profissional que estuda isso há muitos anos, que convive com essas pessoas. Pode ser numa clínica de reabilitação, pode ser num centro de atenção psicossocial, pode ser numa unidade básica de saúde, enfim, mas pessoas que convivem com isso e que aí entende ver a dor, mas a verdadeira dor, para ter esse entendimento, ela vai ficar mais clara para quem convive de perto ou para quem vive o mesmo problema que você. Por isso que esse grupo de ajuda mútua, né? Esse grupo do Amor Exigente, num primeiro momento, para te orientar. Se você não sabe nada do assunto, não tem a menor ideia do que fazer, como que você vai conduzir, ele vai ser essencial para você, porque você vai precisar se fortalecer. E às vezes a gente tem uma ideia também de que isso é o fim do mundo, que isso é um problema que não tem solução, que isso é uma doença que não vai ter cura. Na realidade, não é bem assim. Primeiro, cada caso é um caso. Segundo, cada pessoa é individual e precisa de um tratamento, de uma recuperação individualizada. Não, o que serve para um não vai servir para o outro. Terceiro, existem vários fatores que a gente chama de rede de apoio, de rede que vai te estruturar, que vai te ajudar, que vai fazer a diferença no seu tratamento, na sua recuperação, na sua vida. Outra coisa, tem pessoas que a família, ela por conta disso, ela vive um conflito, ela acaba ficando uma família que quer excluir como se fosse um problema, que é muito mais fácil, principalmente os filhos, os outros filhos, né, os irmãos. Vê às vezes o sofrimento dessa mãe, desse pai, na cabeça desse filho, é mais fácil você excluir esse problema. Tira ele da sua vida, manda matar, manda pra rua, manda embora. Porque para os filhos, para os irmãos, é mais fácil você eliminar o problema. Agora, para uma mãe, para um pai, e não é bem assim. Então, quando a família entra em atrito, entra em conflito, fica revoltada, isso acaba piorando a situação. E às vezes a angústia dessa mãe, desse pai, acaba aumentando, o desespero, porque o que você vai fazer? Você tá vendo que ele tá aprontando, você tá vendo que ele tá fazendo uma série de coisas que você não aceita, que não foi assim que você ensinou, que não é assim as regras da sua casa.
os outros são diferentes, os outros estão conduzindo as suas vidas de uma forma diferente e você está super protegendo esse filho, você está tentando ajudar esse filho que não está entendendo que você está ajudando, que não está aceitando a sua ajuda. Então isso realmente é uma situação em que ocorre uma desestrutura total da família. Por isso que neste momento, quando você busca a ajuda e a orientação destes grupos, você vai entender que a família ela é fundamental neste momento para estar unido, para que você tenha resultados muito mais assertivos e muito mais positivos com relação a este problema. E aí nós temos o terceiro passo. O terceiro passo é quando você vai aprender a observar e a identificar o comportamento, a mudança de comportamento do seu filho. Como que é essa mudança? Você vai observar a questão do sono, porque eles têm uma alteração do sono quando eles estão fazendo esse uso, não experimental, não esse ocasional, mas quando eles já estão de uma forma mais abusiva. Então, nesse sentido é que você tem que observar, porque quais são as mudanças de comportamento que a gente observa e que é comum? Primeiro, o desempenho escolar, ele acaba tendo uma queda no desempenho escolar. A alimentação, então muitas vezes chega de madrugada, dorme até o dia todo e quando acorda come de uma forma diferente, come demais, come rápido. Toda hora busca comida na geladeira, busca um doce, a desorganização. Ele pode até ser um filho mais desorganizado, no sentido de deixar bagunça no quarto, no sentido de comer e deixa o copo na sala, depois deixa um biscoito que comeu no quarto. Ele pode ser um pouco mais desorganizado, mas você vai observar que essa desorganização ela vai aumentar um pouco. Então isso a gente também observa. Outra coisa são os amigos. Quem são os amigos do seu filho? São aqueles que você conhece desde a infância? Esses amigos eles mudaram? São amigos que você sabe quem é? São amigos que têm um monitoramento dos pais, que têm valores, que têm regras, que têm limites? Você sabe quem é a família? Ou se ele mudou esse grupo de amigos, ele passa mais tempo na rua do que dentro de casa. Quando ele está em casa, ele evita reuniões, está presente com a família, então ele fica mais tempo isolado, ou em muitos casos, quando ele já está num processo um pouco mais avançado, que já saiu do experimental também, eles acabam fazendo da casa um hotel de luxo, que ele volta para casa para comer, para tomar banho e para dormir. Aí ele sai. E aí outra coisa é o comportamento. Começa a ficar mais irritado, mais hostil, então às vezes xinga, briga, mais intolerante do que era antes. Uma outra coisa que a gente observa é a questão do dinheiro. Então vamos supor que antes você dava um dinheiro para ele sair com os amigos, comer um lanche, enfim. E agora você percebe que ele está pedindo mais dinheiro do que antes, que o dinheiro que você dava não está dando, está acabando mais rápido. Então isso também é um dos motivos que vai indicar que ele está fazendo esse abuso de drogas, né? E o sono também, dorme demais, está sempre muito mole, muito cansado, e geralmente dorme durante o dia e à noite fica mais agitado, sai. Outra coisa que às vezes a gente observa é uma agitação psicomotora, ou seja, começa a andar para lá e para cá, coisas que não fazem habitualmente. Mesmo que o seu filho, eu falo filho, mas é filho ou filha, seja mais ansioso, seja uma pessoa mais agitada, quando ele está fazendo esse uso abusivo da droga, ele passa a ficar um pouco mais agitado, ele passa a ficar mais ansioso. Então você tem que observar o comportamento e aí você vai notando essas mudanças. E quando realmente você chega à conclusão que todas essas mudanças que eu falei agora, você observou, realmente é o momento de você tomar uma atitude.
Lembrando que sempre busque orientação dessas pessoas que têm experiência com o assunto. Porque não adianta a gente buscar orientação com pessoas que são próximas, que são amigas. Às vezes você tem uma amiga que é psicóloga. Aí você vai pedir uma orientação para ela. Tá, é legal, mas se ela não vive esse problema, se ela não convive com ele, e se ela não tem uma formação sólida com relação à dependência química, ela não vai ter condições de te ajudar de uma forma tão assertiva. E isso a gente tem que ter essa consciência. Então, é extremamente importante que você observe e identifique as mudanças de comportamento. Gente, presta atenção nesse terceiro passo. Você vai observar e aí você vai identificar tudo que o seu filho, sua filha mudou ou alterou no comportamento. Lista tudo isso. Começa a observar e começa a listar todos esses comportamentos. É extremamente importante que você tenha consciência disso, porque na hora que você for conversar com seu filho, você vai saber explicar para ele o que você observou e que você percebeu que ele mudou. Quando ele perceber que ele sabe, que você sabe o que ele está falando, às vezes ele nem se deu conta disso, mas ele vai começar a se observar e ele vai ver que realmente você está falando algo que você observou, que é concreto, que é fato. Não é porque o vizinho falou, a amiga falou, não sei quem te ensinou. Não, você está vendo porque você conhece o seu filho, você conhece o comportamento dele e você observou essa mudança de comportamento. E aí o quarto passo, que é fundamental, é depois que você passou por essas 3 etapas, aí com propriedade, você vai sentar e vai conversar com o seu filho. Aí é o momento que você vai falar com ele. Olha, eu percebi, eu descobri que você... ou você pode começar falando, olha, eu percebi uma alteração de comportamento, que antes você era assim, agora você tá assim, que antes você fazia isso, agora você tá fazendo isso. Porque lembra, você descobriu que ele tá usando droga. Então você vai falar para ele, olha, eu vi que você tá usando drogas, eu peguei, eu descobri, e você tem essa mudança de comportamento, e agora a gente vai conversar sobre isso, eu quero saber o que tá acontecendo com você, o que você tá sentindo, por que isso tá acontecendo, se você quer falar alguma coisa para mim. Nesse primeiro momento, você tem que aproximar o seu filho de você, para falar que você sabe o que você está falando, que você entende o que você está falando, que você tem noção do que você está falando, que você não está falando palavras ao vento. E aí depois que ele se expressar, que ele falar, você fala, olha, eu quero que você busque uma ajuda de um profissional para saber o que está acontecendo, se você está com algum problema. Então é importante que você busque a ajuda desse profissional para você ter uma orientação. Esse profissional, ele vai ser um psicólogo, ele vai ser um psiquiatra, ele pode ser os dois, e ele também vai ser uma pessoa, que isso é extremamente importante, gente, que tenha formação e experiência em dependência química. Não adianta, não são todos os psiquiatras que entendem da dependência química, que tratam a dependência química, que têm a sua especialização na dependência química. Quando o psiquiatra ele entende da dependência química, ele vai ter uma outra visão, ele vai falar com seu filho de uma outra forma, ele vai saber identificar que pode ter transtornos associados, por exemplo, uma ansiedade muito forte junto com essa dependência, que pode ter uma depressão associada, por exemplo, a esse abuso do álcool, principalmente se for mulher. Então antecedeu uma depressão e aí começou um uso abusivo desse álcool. Então ele vai entender e ele vai saber identificar quais são os transtornos que podem estar associados, se tem transtornos associados ou não. Ele vai saber, por exemplo, medicar. Se ele percebe que existe um transtorno de ansiedade, ele vai medicar essa ansiedade e ele também vai medicar
Por exemplo, o abuso do álcool, para que a pessoa não sinta essa vontade de beber, ele vai conversar sobre o assunto, ele vai explicar o que acontece. Então, esse atendimento ele vai acontecer de uma forma diferenciada. A mesma coisa acontece com o psicólogo. O psicólogo, nem todos, aliás, a maioria, eles não saem com uma formação na saúde mental. Eles não saem com a formação na dependência química. E mesmo que eles façam uma formação na saúde mental, nem todos vão buscar e se especializar na dependência química. E essa experiência vai fazer uma total diferença na hora de conversar com o seu filho, para fazer uma abordagem, para conversar sobre isso, para saber se realmente ele entende, se ele tem intenção de deixar a droga ou não. Porque quando você é uma pessoa especializada no assunto, você sabe abordar dessa forma e você sabe exatamente se essa pessoa que está ali, se ela quer sair desse abuso, dessa dependência, ou se ela não quer. E se ela não quiser, nesse primeiro momento, está tudo bem. Porque se essa psicóloga, ela for uma pessoa que ela entende da dependência química, ela vai ter ferramentas, ela vai usar técnicas que vai levá-lo a refletir, a ter consciência do problema e, consequentemente, a entrar para um tratamento. Quando o psicólogo não é dessa área, não significa que ele é um péssimo profissional, que ele é ruim. Nada a ver com isso. É porque a especialização dele não é essa. É a mesma coisa que você tiver um problema de estômago e você for consultar um cardiologista. O cardiologista, ele pode ter uma noção do que você tem, mas ele não vai te medicar, saber uma conduta tão específica e tão assertiva quanto um gastro. Então, isso acontece em todas as profissões. Então, por isso que é extremamente importante. Por quê? Porque senão você pode perder mais tempo e dinheiro. Então, quando você leva num profissional especializado nessa área, você tem chances de ter resultados melhores com relação a isso. Então, o quarto passo é extremamente importante, que você converse e fala, olha, você vai procurar um psicólogo, você vai procurar um psiquiatra, eu vou procurar, e você vai lá para conversar. Ah, mas eu não sou louco. Eu não tô falando que você é louco. Eu tô falando que você vai para você conversar sobre o que está acontecendo. Eu amo você, mas eu não aceito filho meu nas drogas. Então eu vou te ajudar, mas você vai lá para conversar, você vai lá para falar, para ter este atendimento. E depois nós vamos conversar sobre isso. Então, nesse primeiro momento, é extremamente importante que você seja segura no que você está falando, por isso da importância de você seguir esses 4 passos e buscar a orientação de como falar, de quando falar e o que falar. Porque se você agride, xinga, fala, vou te mandar embora, vou te expulsar, porque eu não quero mais saber de você, e aí no dia seguinte você tá lá fazendo as mesmas coisas, cuidando, fazendo a comida, chorando ou se arrependendo, não resolve. Então, por isso que você precisa entender o que é esse problema. O que é cada fase desse uso, abuso de drogas até chegar nesse estado grave, né, pesado, desse abuso pesado. O que é isso? O que representa isso? Né? Qual que é o comportamento do meu filho? Em que estágio desse abuso que ele está? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? E você precisa desse grupo de pessoas que te apoiam, porque com esse apoio ainda é difícil. A chance da gente adoecer, de você ficar angustiada, de repente você até ficar deprimida, porque você pode ficar frustrada, você pode ficar horas e dias não entendendo, buscando o porquê que isso acontece. É muito mais comum você ficar buscando, meu Deus, por que isso acontece? Por que isso aconteceu? O que foi que eu errei? Do que você pensar, tá, isso está acontecendo, e o que eu tenho que fazer agora? Isso não é uma forma fria de ver o problema. Muito pelo contrário, é uma forma de você ser assertiva, de
você ser resolutiva. Porque a lamentação, a murmuração, o desespero, ele faz parte. A maioria, se não for todos, principalmente a mãe, o pai, eles passam por isso. Eles passam por essa fase de incompreensão, de falar, nossa, mas por quê? E você, cada vez que vê uma atitude, ou que vê usando, ou que vê chegando, ou que vê que chega tarde, ou às vezes que já começou a acontecer consequências, né? Problemas de risco, bate carro, chega de madrugada, ou vai chegar só no dia seguinte de manhã, não vai mais para a escola, ou você está trabalhando, perdeu o trabalho, tá brigando muito em casa, briga com todo mundo, tá intolerante, a situação já tá ficando insustentável. Então você precisa de tentar, em primeiro lugar, se energizar, se equilibrar. É difícil? É difícil, mas é essencial para que você possa ter resultados positivos. E é por isso que o grupo de pessoas que vivem o mesmo problema que você vai te ajudar e muito. Porque se você ficar na ignorância ou no achismo, ou porque a filha da vizinha usava droga, foi internada, agora tá na rua, tá no crack, porque o filho de não sei quem morreu do traficante, isso não vai te ajudar. E cada história é uma história, cada família é uma família, cada grupo de pessoas teve um tipo de atitude, buscou um tipo de solução. E aí você pode estar falando também assim, mas isso aí é para quem tem dinheiro, porque essas clínicas são muito caras, porque psicólogo é muito caro, porque o psiquiatra é muito caro. Existem várias formas de você ter essa ajuda. E que agora nesse vídeo eu não vou falar, né, como as opções e como que a gente faz essa busca, mas um outro vídeo, quando eu falar do tratamento, quando eu falar da recuperação, a gente vai abordar um pouco mais isso. Então, nesse primeiro momento, o que você precisa entender são esses 4 passos. E aí, isso vai te dar um início de como você vai começar a lidar com esse desafio. É um desafio? É uma caminhada que precisa de paciência, que precisa muito de orientação, que precisa muito de força, precisa. E também você precisa muito manter a sua saúde física e mental. Porque se você não fizer isso nesse primeiro momento, você, mãe, você, pai, você, família, unidos, vai ser muito mais difícil de superar esse problema. E a chance que você tem de adoecer muito mais do que o seu próprio filho, se tiver num abuso mais pesado, num abuso ou num consumo pesado, vai ser muito maior. Então você tem muito mais chance de adoecer do que muitas vezes o seu próprio filho. E quando eu falo tem que buscar esse equilíbrio, tem que buscar essa ajuda, eu já estou também afirmando que não é fácil, mas não é impossível. E a chance de você ser assertivo e de você ter resultados positivos é muito grande. Mas a gente precisa aprender com aqueles que passaram por isso e que já têm experiências que muitas deram errado e agora experiências que já deram certo. As suas experiências também vai ter momentos que não vai dar certo e vai ter momentos que vai dar super certo. E você vai depois contribuir junto com esse grupo, com essas famílias, para que possam entender. Porque na realidade, a pessoa que faz esse uso abusivo ou que faz esse uso pesado, eles têm um comportamento muito parecido. A mentira, a manipulação, ela está muito presente. Tanto que nesse primeiro momento, quando você vai conversar com o seu filho sobre isso, que é esse 4º passo, você vai falar para ele a importância de buscar profissionais, a chance dele negar, falar que ele não faz esse uso, falar que são os amigos, que ele não faz, que ele só experimentou uma vez, ou que ele só fez naquele dia da festa, ou que ele fez uma vez, depois ele fez de novo, é muito grande. Ele não vai contar exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo neste exato momento. Ele dificilmente vai falar para você que a droga dá prazer e que ele começou a fazer isso porque dá prazer, porque os amigos usam, porque a festa fica mais legal, porque ele esquece dos problemas, porque ele alivia
a sensação de frustração, de tédio, ele não vai falar com você dessa forma. Ele não vai provavelmente nem falar que a droga ele usa e que dá prazer. É mais fácil ele negar, falar que não foi ele, que foi só uma vez, que vai passar, que não vai acontecer mais. Então, esse discurso você também tem que conhecer, porque 90% eles têm o mesmo discurso. Então, a gente tem que aprender a identificar. E isso não quer dizer que o seu filho ele é uma pessoa sem caráter, né? Porque a droga, ela quando já está num nível bem mais avançado, ela realmente ela acaba fazendo com que a pessoa tenha esse desvio desse caráter, mas é em função desse uso muito pesado, né? Do desespero, porque a pessoa quando ela está nesse uso pesado, ele vive só a droga. Não existe mais nada na vida dele. Então aí neste momento existem outras coisas que precisam ser feitas. Por isso que a gente tem que entender em que momento desse consumo que o seu filho está. É experimental, provavelmente se for só experimental já também vai ser mais difícil de você descobrir logo no começo, a não ser que ele deixe na roupa e deixe cair e você descubra logo no começo, se você for muito atenta. E eles também são bem atentos, quando usam para não deixar ninguém ver, a hora que chega em casa, para não chegar às vezes com o olho vermelho, para não chegar com a pupila muito dilatada, porque às vezes a mãe pode saber, pode conhecer, ou algum irmão, enfim. Eles são muito cautelosos no começo. E então, às vezes, é mais difícil você descobrir nessa experimentação. Experimentei uma vez, sabe? Foi uma vez uma festa, duas, três. Provavelmente você vai começar a perceber quando isso já saiu do leve, né? E já vai mais para esse consumo moderado, né? Ou até mais pesado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês pensem com relação a isso, que esse vídeo tenha ajudado vocês, né? E nos próximos vídeos a gente vai estar falando mais sobre esse assunto. Então deixa aqui os seus comentários, deixa aqui embaixo as suas dúvidas, né? O que você quer saber, como que eu posso te ajudar para a gente falar mais sobre esse assunto, para que você tenha atitudes mais assertivas e que você possa ter sucesso nesse seu desafio, que é conviver com um filho que está fazendo uso ou abuso das drogas. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!